O humor é uma coisa maravilhosa. Eu me considero um cara bem-humorado, mas quando ele é usado para rebaixar, para ofender pessoas, aí eu não acho legal, né? Na verdade, a justiça não acha legal. E o caso que a gente vai falar aqui, eu nem queria comentar porque eu achei de uma baixeza assim, mas foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que eu resolvi falar aqui. Teve gente me mandando mensagem no Instagram, e-mail, cartinha, abri a geladeira, tinha alguém lá pedindo para eu falar sobre isso, então vamos lá, sobre o caso da lanchonete de Sorocaba, que ofereceu um lanche de papelão para os veganos e, mais do que isso, xingou. Começou brincando lá, fazendo uma brincadeirinha de mau gosto, terminou xingando, e, enfim. Foi parar lá no G1, o caso ganhou uma proporção aí que, infelizmente, eu não consigo ignorar, por mais que eu queira, porque, assim, é um negócio tão quinta série, para um cara, um grandão lá, barbudo, que parece o Brutus, que é o dono da lanchonete, que eu achei que não valeria a pena comentar, mas cá estamos. Bom, a história é a seguinte, é uma lanchonete da cidade de Sorocaba, né, no interior de São Paulo, que é decorada com armas e cabeça de boi, só por aí você já tira uma ideia, e eles têm um marketing, assim, um jeito de se comunicar como se fosse Velho Oeste, sabe, assim, bem bruto mesmo, até por isso que eu fiz a referência do Brutus aí. E aí o dono da lanchonete, né, porque pelo que eu entendi é uma lanchonetezinha só lá, não é uma rede e tal, assim, então o dono meio que se comunica ali nas redes sociais da lanchonete e ele fez uma publicação colocando lá um lanche de papelão, umas batatas fritas de papelão, falando que só assim para agradar os veganos então. Por que ele fez isso? Segundo ele, foi um grupo de pessoas lá pedir um lanche vegetariano. Olha só, não era nem vegano, era um lanche lá com queijo que eles têm no cardápio, que eles chamam de lanche vegetariano, e aí esse grupo de pessoas foi lá e pediu para limpar a chapa antes, né, limpar os utensílios que tem contato com carne. E ele ficou muito bravo e provavelmente as pessoas também não pediram o lanche, né, porque eu acho que não teve nenhuma confusão, senão com certeza ele falaria, assim, pelo tipo do cara, assim, nas redes sociais, você sabe que ele falaria, ah, eles vieram aqui e fizeram uma baderna. Não, pelo que eu entendi, ou os caras comeram o lanche lá sem lavar o utensílio mesmo, ou eles foram embora, então não houve confusão. Ainda assim, ele resolveu fazer uma publicação nas redes sociais lá da lanchonete, falando isso, ah, só assim pra agradar. E aí ele já confundiu tudo, que começou a xingar vegano também. Você imagina se fosse um grupo de veganos lá então e perguntasse os ingredientes do pão, sei lá. Então, assim, é alguém que não tá preparado para lidar com o público em geral, né? Eu entendo assim, porque eu quando vou na lanchonete, eu também com toda educação, com todo o tato, né, sem querer desmerecer a lanchonete, nem nada disso, eu simplesmente pergunto como é que é, se é chapa separada, se não é. Então assim, se a lanchonete ou o dono da lanchonete vem responder com 7 pedras na mão, né, aí, enfim. Mas ó, segue a notícia. Aí, claro, reclamaram, muita gente começou a reclamar e tudo mais, aí ele apagou essa publicação e fez uma outra pior, colocando uma nota de esclarecimento como se fosse para pedir desculpa, mas ele pediu desculpa apenas para pessoas que têm intolerância à lactose ou não comem carne por alguma alergia, alguma coisa, e aproveitou para reforçar os xingamentos em cima dos veganos. Olha só o que ele diz, ó, ele diz que ele quer longe do estabelecimento dele vegano, entre aspas, sem caráter, que usa droga, que tem incontáveis parceiros sexuais. Fecha aspas. Qual que é a relação que ele achou entre o veganismo e pessoas drogadas e que têm incontáveis parceiros sexuais? Tipo, e aí continuou fazendo várias publicações, né, como se fosse o feed realmente pessoal dele ali, tosco da forma como ele deve ser na vida real mesmo. E ele começou a colocar uns posts do tipo assim, churrasco todo dia, a morte do boi é a nossa alegria. E até hoje, isso daí foi no começo da semana, no fim de semana e tal, e aí passaram-se vários dias e todo dia tem post lá xingando o vegano. Parece que agora o marketing da lanchonete é xingar vegano. Aí o G1 procurou ele para dar uma entrevista, para conversar, para tentar se explicar e tal, e aí ele mudou bastante o tom. Ele falou o seguinte, ó, gostaria de deixar bem esclarecido que não somos contra o movimento, não. Mas em nosso restaurante, pela falta de infraestrutura adequada para atender o público em específico, preferimos não atender. Melhor que percamos alguns clientes de instante do que contaminar alguém que tenha alergia. Bom, aí eu concordo. Realmente, o cara fala assim, olha, a gente não tem como separar a chapa, não tem como fazer, evitar que lanches vegetarianos saiam com um pouco de carne, sei lá. Se o cara não se sente seguro, eu acho que é direito dele também tirar o lanche vegetariano do cardápio e quando alguém chegar lá perguntando, falar, ó, a gente não consegue garantir nada. Isso tá de parabéns, acho que é melhor do que sair servindo lanche vegano aí ou vegetariano com um monte de carne. Mas esse tipo de cara, ele não fica só na zoeira contra veganos, né? Então, assim, eu sei esse tipo de pessoa, como é que é. É aquela pessoa que no passado zoaria todo mundo, assim, sabe? Piada racista, piada homofóbica, mas agora como a questão do racismo e homofobia está muito em evidência, assim, quando alguém faz isso, corre risco realmente de levar um processo sério, então eles estão focando agora em grupos assim que ainda não têm essa segurança jurídica, ou seja, veganos, feministas, né? Tanto que ele focou aqui também, olha a piada que o cara fez com as feministas. Abre aspas, se você se sente mais inútil que prestou barba de feminista, agora você tem um novo motivo para sorrir.
e aí, sei lá, divulgou algum lanche, alguma coisa lá. Então, assim, é o tipo de pessoa que realmente não mereceria esse vídeo aqui, e é até por isso que eu não tô falando o nome da lanchonete, apesar que todo mundo sabe, mas eu não quero ser o cara que vai levar mais gente lá, porque eu sei que tem muito tosco aí que tá assistindo, que se identifica com esse cara, e vai lá ser cliente da lanchonete também. E aí o G1 perguntou para esse cara, ele não fala o nome dele, por isso que eu não tô falando o nome do dono da lanchonete aqui, ele não fala o nome, mas grava vários vídeos lá mostrando a cara lá no perfil da lanchonete, né? E aí o G1 perguntou para ele, e aí, sobre essa publicação contra as feministas aí? Olha, aí isso me motivou a fazer esse vídeo por causa do argumento, porque os argumentos, cara, quando são toscos, assim, a gente... Enfim, olha o que ele falou. Ele falou que a lanchonete tem um personagem lá, né? Ele é como se fosse um personagem que viveu no Velho Oeste há mais de 200 anos. Então ele falou assim, abre aspas, ele é um personagem e pode ser machista. Ele é um cowboy que viveu em 1850, fecha aspas. Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi, assim, acho que na minha vida, para justificar o discurso de ódio que ele está tendo contra veganos, contra feministas e contra quem quer que seja. Então, assim, o cara xinga geral, faz o que quiser, quando vão lá perguntar seriamente por que ele está fazendo isso, não, isso é um personagem. E o personagem, ele viveu há 200 anos, então naquela época ele era machista, era racista, era homofóbico, então naquela época condizia. Então, mas você usar essas frases... Bom, eu não vou explicar mais aqui, já é óbvio que isso aí é... Rolaria um processo por danos morais coletivos? Provavelmente sim. Eu não vou ser o cara que vou mover esse processo porque, sei lá, acho que não vale a pena. Acho que só fazer um vídeo aqui para expor quão ridículo é esse tipo de comportamento já é o suficiente. E aí, para finalizar, o G1 colocou mais um trecho aqui. Ele falou assim, ó, questionado sobre ser contra o movimento feminista, que é a luta social que busca por liberdade econômica, social e política entre os sexos, o dono diz que é contra, na verdade, todos que o atacam. Será que todo mundo ataca esse cara de graça? Sim? Será que foram comentar lá no estabelecimento dele sem ele fazer nada? Então ele é contra todos que o atacam. Por que será que estão atacando ele? Será que não é o discurso de ódio que está voltando? Provavelmente, né? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe aí o seu curtir. Novo por aqui, inscreva-se no canal. Até breve. Tchau!